Rio Verde está unida no combate ao mosquito da dengue. Desde o início do ano, um grande mutirão de limpeza está sendo realizado para eliminar os focos do Aedes aegypti. Nos 4 cantos da cidade, tem equipes limpando lotes, caminhões retirando lixo descartado de forma incorreta e várias equipes na roçagem. A Secretaria de Saúde também está nas ruas, visitando casas, conversando com moradores e conscientizando estudantes nas escolas sobre a importância da prevenção. Eu faço a minha parte aqui em casa. Se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos conseguir vencer esse mosquito. Ver essas pessoas trabalhando para a nossa saúde é muito gratificante. Isso quer dizer que a prefeitura está se importando com a saúde da gente. Isso é muito bom. A gente vê o empenho da prefeitura. Tem gente trabalhando em todo canto da cidade e isso ajuda muito no combate à dengue. Mantenha seu quintal limpo e sem água parada. Juntos venceremos a dengue. Prefeitura de Rio Verde. O trabalho continua. Secretaria Municipal de Saúde. Havendo número regimental, declaro aberta a 11ª reunião da CPI do Crime Organizado da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião destina-se ao oitivo da senhora Vanessa Cavalieri, juíza de direito titular da Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Ressalto que o convite da senhora Vanessa Cavalieri foi feito nos termos da aprovação do requerimento 120/2025 de autoria do senador Rogério Carvalho, a fim de a depoente prestar colaboração a partir das experiências do cargo que atualmente ocupa. Concedo a palavra ao relator, senador Alessandro Vieira, para as suas intervenções. Obrigado, senhor presidente. Doutora Vanessa, não é surpresa para mim, que já acompanha seu trabalho há algum tempo, a excelência da apresentação, né? A senhora, muito rapidamente, acho que não gastou 20 minutos, desfez uma série de mitos que permeiam a nossa atividade política e também a atividade da segurança pública, né? Esse mito da repressão na ponta como solução para os nossos problemas, né? Não é. A repressão na ponta precisa acontecer, a gente sabe. Eu sou policial civil há 25 anos. Em algumas circunstâncias, o confronto vai ter que existir, porque retomar o território só se dá pela força, ninguém vai retomar território de bom grado, mas a gente jamais vai estar enfrentando o problema se a gente continuar fazendo o que a gente faz historicamente no Brasil há décadas, que é aumentar penas, aumentar punição para a periferia e não tratar da lavagem de dinheiro, não tratar da corrupção, não tratar da falta de políticas públicas eficientes, não dar consequência para quem não aplica políticas públicas eficientes. A gente jogou fora uma oportunidade grande agora recentemente com o projeto antifacção, porque no projeto antifacção aprovado por unanimidade pelo Senado, existia a previsão de fonte nova de financiamento para o sistema prisional e para o sistema de assistência e internação. Porque isso é muito lógico. É uma lógica absoluta. Se eu não tenho onde colocar o apreendido, qual a expectativa que eu tenho dele se recuperar? Nenhuma. E eu fico alimentando a sociedade com uma ilusão de que se eu superlotar aquela cadeia, se eu usar o método Bukele, que é incompatível com a nossa Constituição, eu sempre faço essa ressalva. É incompatível com a Constituição democrática você ter uma internação, uma condenação, um encarceramento sem processo. É o que se faz lá naquele país. E encarceramento sem processo significa que você pode ser o próximo encarcerado, para quem é admirador da medida. Isso só depende da vontade de quem tem a chave da cadeia. Mas é preciso avançar. Então, um ponto que acho que merece a reflexão e a análise da opinião da senhora, de Vossa Excelência, é com relação às medidas de internação hoje disponíveis. Vamos deixar de lado por alguns instantes o fato de que não temos infraestrutura suficiente. Que o Estado do Rio de Janeiro, que, todo respeito ao governador Cláudio Castro, é um vexame nacional, não é responsabilidade só do governador Cláudio Castro, é responsabilidade de pelo menos uma dúzia de governadores antes dele. A carência de vagas no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro me parece que é superior a 16 mil vagas, alguma coisa dessa monta. E aí você está brincando. Você não está fazendo segurança pública, você não está fazendo trabalho sério. Se você não tem vaga para colocar quem você vai prender, você não está fazendo absolutamente nada. Com relação a prazo de internação para adolescentes que praticam atos infracionais análogos a crimes violentos, homicidas, aqueles já faccionados que estão envolvidos em atos violentos, hoje nosso prazo máximo é de 3 anos, né? O senador Fabiano Contarato sempre exemplifica um caso do Espírito Santo muito marcante, um adolescente autor de um quádruplo homicídio, não é isso, Fabiano? Dentro da escola. Dentro de uma escola, dezenas de feridos e uma internação por um prazo insuficiente. Então,
Que alternativas nós teríamos para isso? Eu antecipo para a senhora que aqui no Senado aprovamos um projeto que ampliava o tempo de internação para essas figuras específicas e segregava essas figuras com garantia de investimento em infraestrutura, mas entender com a senhora se esse é um caminho adequado para seguir com relação ao adolescente que é autor de ato infracional violento. Senador, muito obrigada por essa pergunta. E eu compartilho dessa visão de que o prazo máximo de internação é de 3 anos, embora na maioria das vezes ele seja suficientemente adequado para atender aos objetivos socioeducativos, desde que a unidade tenha os recursos e a estrutura necessária, eu compartilho da visão de que, em algumas situações, e especificamente nos atos infracionais análogos a homicídio, latrocínio e estupro, esse prazo é muito reduzido. Nós temos um caso no Rio de Janeiro de um adolescente que matou os pais há 2 anos atrás. Eu sentenciei esse adolescente, 16 anos, matou o pai e a mãe com marteladas na cabeça. E depois ele estuprou o cadáver da mãe, violou o cadáver da mãe e depois ateou fogo aos corpos. E ele ficou 1 ano e meio na internação apenas. Ele foi liberado e ele tentou matar... Ele era filho adotivo do casal, ele tentou matar a mãe biológica e o irmão, e ele agora está em internação, está sentenciado novamente, julguei esse mês, pela nova tentativa de homicídio. É um adolescente que tem um laudo psiquiátrico que aponta um indicativo de um futuro transtorno de personalidade antissocial, já tem transtorno de conduta, ou seja, um adolescente que, embora não se possa diagnosticar a psicopatia, ou seja, o transtorno de personalidade antissocial, ainda na adolescência, já se sabe que ele será um psicopata. O psiquiatra que fez o laudo dele disse para mim, ele é o pior tipo de psicopata e quando ele for solto ele vai matar novamente. E a gente não tem uma solução na lei para casos assim. São casos excepcionais, não são frequentes, não são a grande maioria, mas esses casos existem e precisam de uma solução. Eu tenho ficado muito preocupada com esse tema especificamente porque a gente tem visto nos últimos anos, depois da pandemia, principalmente com o aumento dos atos infracionais análogos a crimes digitais e principalmente com o que acontece nas panelas do Discord, um número muito grande de adolescentes que têm chegado com essa avaliação psiquiátrica de transtorno de conduta evoluindo para transtorno de personalidade. E a gente não tem o que fazer. A medida de segurança prevista em lei para o adulto não existe para o adolescente. Não há como manter um adolescente encarcerado ou privado da liberdade ou numa instituição de tratamento psiquiátrico, por mais que haja laudo nesse sentido, só quando ele se tornar adulto e colocar alguém em risco novamente. Então, eu também acho que 3 anos é muito pouco tempo, inclusive eu sou muito fã, se eu posso falar assim, do projeto de lei, que eu nem sei mais como é que está, porque eu não acompanhei o trâmite do senador Sérgio Moro, que aumentava os prazos de internação de acordo com a faixa etária e a gravidade do ato infracional praticado, porque também acho que não podemos tratar um de 12, de 14, da mesma forma que se trata de um de 16 e 17 anos. Então, acredito que eu tenha respondido a sua pergunta. Desculpa a depoente, mas eu não poderia deixar de fazer uma manifestação aqui, com todo respeito à senhora. E, por favor, não se sinta em nenhum momento ofendida com minha fala. Eu tenho 2 filhos que são a razão da minha vida. E eles vieram pela via da adoção. Então, com todo respeito, quando a senhora faz contextualiza um fato que foi pela via da adoção, vinculando a um duplo homicídio de pais, quando a própria... Foi com todo respeito. Não, eu só estou querendo falar porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ele proíbe qualquer vinculação à forma de vinculação daquele estado de filiação. E eu fico muito triste, sabe como, doutora Vanessa, quando eu vejo matérias em jornais ou quando falam assim, o adolescente que praticou um homicídio, ele era um filho adotivo. Não, ele era filho. A forma como foi, ela é indiferente. Eu pergunto, quantos filhos pela via biológica praticam homicídio? Nós tivemos casos aí, inclusive de pessoas de classe média. Eu só fiz questão de fazer essa ponderação com todo o respeito e admiração que eu tenho, e inclusive a explanação da senhora,
Porque, inclusive, eu quero fazer eu acho que eu já apresentei um projeto de lei proibindo isso. Proibindo que os veículos de comunicação veiculem a forma de filiação ali, porque a própria lei já fala que é proibido. É cancelada a certidão de nascimento daquela criança e coloca-se ali os pais que efetivamente são. Nos meus casos, nossos 2 filhos têm 2 pais e que vieram pela via da adoção. Mas não quer dizer que porque ele foi... Eu sei que não foi isso que a senhora quis dizer, obviamente, mas isso, para mim, ela é muito caro, porque quando se vincula um ato infracional, vinculando pela forma da filiação, pode-se colocar lá na fonte aquilo que eu aprovei aqui, que é o prêmio de adoção tardia, porque eu percorri esses abrigos. Cada aniversário que essa criança passa dentro de um abrigo diminui a probabilidade dela ser adotada. Então, quando a gente vê manchetes de jornais ou de veículos de comunicação vinculando o ato infracional à forma de filiação, isso só reforça e estigmatiza o preconceito com a via da adoção. Eu estou falando isso como pai. O meu filho vai fazer 12 anos... E eu aprendo muito com meus filhos. E Mariana, minha filha, fez 7 anos. Então, eu só fiz questão de fazer isso. Por favor, eu sei que a senhora não fez com a intenção ruim, mas eu não posso deixar de me furtar, de falar que eu tenho repulsa quando há vinculação, seja na imprensa, seja em qualquer lugar, pela via da adoção, como se fosse uma vinculação reforçando ou estigmatizando um ato de violência. Isso não é necessariamente o caso. Muito obrigado. Só desculpa, restituo a palavra. Ficar bem claro, de forma alguma, o senhor até me perdoa se foi essa a interpretação que o senhor fez, mas o único motivo de eu ter mencionado que ele era um filho adotivo foi para não ficar sem sentido quando eu digo que ele, depois que saiu, tentou matar a mãe, porque senão os senhores iam pensar, mas ele já não tinha matado a mãe? Porque ele tinha a mãe que ele matou, que era a mãe dele, a mãe que havia adotado, e depois ele voltou para a casa da família biológica e lá ele tentou matar a mãe. Foi só por essa razão, mas eu concordo com o senhor, inclusive em 2024, a gente teve 9 casos de adolescentes que mataram os pais no Brasil. E esse rapaz foi o único que era filho adotivo. E só ele que teve a adoção exposta e nenhum outro caso foi exposto que era filho biológico. Eu concordo com o senhor, eu também acho que não deve ser feito esse estigma, até porque uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Tanto que ele tentou matar a família biológica também. E eu só queria deixar claro que, de forma alguma, eu quis vincular a prática de ato infracional à adoção. Pelo contrário, eu sou uma entusiasta e uma incentivadora da adoção tardia. Retomando aqui, doutora, só para a gente já caminhar para a conclusão da nossa inquirição, os mecanismos de recrutamento pelo crime organizado de adolescentes, infelizmente crianças e adolescentes. Tem esse recrutamento, que a senhora já descreveu, que é um recrutamento na periferia, pela carência de alternativas de remuneração, mas nós temos também o recrutamento para outras modalidades de crime pelo meio digital. Eu queria que a senhora muito brevemente tocasse sobre esse tema do recrutamento que nós temos hoje para crimes violentos e para essa cultura violenta que vem sendo cada vez mais consolidada em ambiente digital, em particular uma cultura de violência contra as mulheres. Esse é um drama já retratado inúmeras vezes, o caso do estupro coletivo que foi multinoticiado, salvo engano, na própria cidade do Rio de Janeiro, impacta muito, mas é uma realidade que já vem de algum tempo. Então, eu queria que a senhora mostrasse a sua visão e a sua experiência com relação a esse ambiente digital, os riscos dele, do seu ponto de vista de recrutamento para crime organizado, para ações violentas, inclusive ações violentas em escolas, e para esse contexto de misoginia. Obrigado. Pois não, senador. Nos últimos anos, notadamente, a partir de 2019, ainda de forma tímida, mas principalmente após a pandemia, a gente percebeu que há uma mudança no perfil do adolescente que chega ao Poder Judiciário. Historicamente, era sempre aquele menino que eu falei no início, muito pobre, vulnerável, morador de comunidade, com a família bem desestruturada. Começaram a chegar jovens, meninos e meninas de classe média
classe média, classe alta, alunos das melhores escolas particulares do Rio de Janeiro, e isso vem se repetindo em todo o Brasil, na verdade em todo o mundo. Em 2023 a gente teve aquela onda de ataques em escola, que certamente Vossas Excelências acompanharam pelas notícias, e eu também acompanhei, até como mãe de 2 meninas, mas também como a juíza que estava ali na ponta, responsável por, quando a polícia fazia a sua parte, investigava, o Ministério Público conseguia identificar e promover as medidas judiciais necessárias, pedia quebra de sigilo, busca e apreensão de equipamentos. Eu tinha a caneta na mão e a minha responsabilidade era impedir que no dia seguinte acontecesse uma tragédia numa escola. E eu vou confessar aos senhores que eu não conseguiria dormir e viver e continuar sendo juíza se eu tivesse errado. Não tenho ilusão de que eu já errei muito na minha vida profissional, mas se eu tivesse errado e por falha minha acontecesse de crianças morrerem, de acontecer uma tragédia numa escola, e felizmente isso nunca aconteceu no Rio de Janeiro depois que eu comecei a trabalhar nessa área. Mas eu lidei com dezenas de adolescentes que se envolveram em planejamento de ataques, e o que eu descobri, novamente, conversando com cada um deles, é que há uma trajetória, há um percurso de violência extrema que eles percorrem, que eles caminham ao longo da sua vida, que começa lá na infância ainda, numa invisibilidade, ainda na escola, e eu não vou falar sobre tudo porque não temos tempo suficiente, mas eles estão invisíveis na escola, sofrendo bullying, em famílias disfuncionais, que não fazem seu papel de ser pai e mãe, de dar limite, contorno, de serem os adultos dentro de casa, e então eles vão para o lugar mais perigoso onde uma criança e onde um adolescente podem estar sozinhos hoje em dia. Eles vão para a internet, sem supervisão dos adultos, e aí eu não posso deixar de falar aqui, parabenizá-lo pelo ECA Digital, que entra em vigor semana que vem e que está sendo falado no mundo inteiro como a legislação mais vanguardista, mais moderna e que mais protege crianças e adolescentes no ambiente digital. Eu tenho muito orgulho, né, de alguma forma ter contribuído para que chegássemos a esse ponto. E o que acontece é que esse jovem que está fragilizado emocionalmente pela falta daquilo que mais fortalece o ser humano, que são os bons relacionamentos, a conexão com outro ser humano, ele não tem amigos, ele não é visto, os pais não dão atenção, ele vai para comunidades de radicalização online, de violência extrema, principalmente numa determinada plataforma chamada Discord, que inclusive hoje o Discord soltou uma nota dizendo que vai se adequar ao ECA Digital e vai passar a fazer verificação etária, porque a idade mínima para usar o Discord é 18 anos. O Discord é uma plataforma onde acontece hoje em dia tudo o que acontecia há 5 anos atrás na Dark e na Deep Web. Eu tenho processos de adolescentes que foram apreendidos com vídeos de bebês sendo estuprados ao vivo no Discord. Cerca de 30 cães e gatos são torturados e mortos por noite no Discord. Meninas de 10, 11, 12 anos são coagidas e feitas de vítimas e são obrigadas a se automutilar, a fazer sexo em frente às câmeras, muitas vezes com seus animais domésticos, a torturar e matar seu gato, seu cachorro, seu passarinho. Muitas são levadas, inclusive, ao suicídio na frente das câmeras. Enquanto isso, meninos ficam liderando essas verdadeiras sessões de tortura, como se estivéssemos num coliseu virtual. E eles têm um discurso ali de que as mulheres são as culpadas pelo sofrimento deles, pela exclusão. Esses jovens de 12, 13, 14 anos estão sendo radicalizados online. E muitas vezes já chegam para a gente com um quadro indicativo de transtorno de conduta, ou seja, não tem empatia, não tem remorso, não tem arrependimento e não se sensibilizam sobre a dor do outro. Quando eu perguntei para um menino que tinha torturado um gato durante 3 horas o que ele sentiu quando ele arrancou a pele do gato vivo, ele falou: eu não sinto nada. 14 anos de idade. Não sinto nada, não sinto prazer, mas também não sinto pena. Está havendo um fenômeno psíquico chamado dessensibilização em relação à violência. Crianças e adolescentes passam as noites nessas plataformas assistindo atrocidades que nenhum de nós suportaria ver por muito tempo. E o cérebro delas vai se tornando insensível em relação a essa violência, né? E nesse ponto, assim, mais uma vez, a gente tem hoje uma legislação que já vai entrar em vigor, que responsabiliza as Big Techs por tornarem esse ambiente mais seguro, mais protegido para crianças e adolescentes. E tem um outro fator também, que eu acredito também que vai melhorar com a entrada em vigor da nova lei, que é a pornografia industrial. O acesso à pornografia industrial
Há pesquisas que mostram que no Brasil uma criança tem o primeiro contato com sexo explícito pornográfico produzido industrialmente aos 9 anos de idade, sem procurar. Quando a criança busca, por exemplo, informações sobre educação sexual, ela em 2, 3 cliques ela abre uma página de um site de pornografia. E a pornografia industrial quase sempre ela é misógina, violenta contra a mulher e degradante. E aí os meninos, e muitas vezes as próprias meninas, que ainda não têm nenhuma experiência sexual na vida real, estão aprendendo que aquilo é sexo de verdade, que é assim que devem se relacionar. Eu não posso comentar o caso do estupro coletivo, porque eu sou a juíza que vou julgar o adolescente envolvido, então não posso manifestar sobre o processo em andamento sob pena de ter arguído a minha suspeição, mas não é o primeiro, nem o 10º, nem o 20º caso de estupro coletivo entre adolescentes da mesma escola, de escolas tradicionais de classe média, que eu recebo na minha vara. E tem algo que me chama a atenção nesses casos, em todos eles, porque os senhores sabem que quase sempre os fatos são filmados e a gente vê o vídeo do ato infracional, da violência sexual. É que claramente esses meninos estão reproduzindo uma cena que eles viram num filme, num vídeo de sexo explícito pornográfico. Né? Então, há uma repetição de um comportamento, de algo que eles não deveriam nem estar tendo acesso. E aí a gente tem esse aumento assustador. Tem uma pesquisa de uma universidade inglesa que mostra que hoje, em 2025, que foi feita ano passado, a faixa etária com o maior número de homens misóginos e com ódio de mulheres é na adolescência. Tem mais adolescentes misóginos do que homens adultos e homens idosos. Né? E isso é principalmente provocado por causa do acesso precoce à pornografia. Senhor presidente, eu agradeço pela oportunidade. Doutora Vanessa, novamente uma contribuição enorme que a senhora dá aqui para o Congresso Nacional, para o Brasil. Parabéns, Rogério, pelo convite. Acho que é uma audiência muito oportuna para que a gente comece a ter um norte com relação a identificar quais são nossos problemas e quais são as soluções verdadeiras. A agressividade só nas redes não resolve nada. Eu só queria fazer uma ponderação à doutora Vanessa com relação ao projeto, porque é de minha autoria, e eu sou um entusiasta da defesa das políticas públicas para que haja efetivamente a retirada dos jovens, do adolescente, para que ele não seja efetivamente cooptado por milícias, ou por facções, ou por tráfico. Eu quero deixar isso muito claro. Mas quando eu apresentei esse projeto de lei, isso foi em 2019, eu tinha acabado de ser eleito senador. Porque eu trabalhei na vara eu trabalhei tanto na vara de execução penal, com os maiores, e quando a senhora relata o comparecimento que vai lá e assina um papel, isso é reproduzido com o maior também. Por exemplo, quando ele recebe a concessão do Instituto do Livramento Condicional, previsto no artigo 83 do Código Penal. Então, essa é uma reprodução que fala que, infelizmente, retrata que o caráter de readaptação ao convívio sociofamiliar, ela não está se cumprindo. Então, esse projeto, ele simplesmente faz o seguinte: eu peguei o G20, dentro do G20, o Brasil é o mais permissivo com relação ao tratamento de medida de internação para adolescente em conflito com a lei. E ali nós fizemos um recorte. Praticou com violência, grave ameaça ou equiparada hedionda. Excepcionalmente, o magistrado, por decisão fundamentada, ele poderá, sim, elevar esse período de internação para até 10 anos de internação, dependendo do contexto, e podendo chegar, nas demais hipóteses, até 5 anos. Eu falo até porque continua o poder discricionário. É óbvio que na vida profissional da senhora, 10 anos nessa vara titular da infância e juventude, há alguns casos, mesmo no homicídio, que a senhora podia aplicar 3 anos de internação, dependendo do contexto, muito provavelmente teria aplicado 1 ano, 2 anos, e não aplicou o período máximo. Então, por isso que eu defendo esse aumento do período de internação. Veja que eu sou radicalmente contra quando se fala em redução da maioridade penal por um impeditivo constitucional também, e além do processo de formação biopsicológica do caráter e do processo cognitivo daquela pessoa. Mas aumentar o período de internação, para mim, eu acho que é uma medida urgente que o Brasil tem que enfrentar, porque senão a gente vai ficar aí achando, banalizando. Eu não posso achar razoável que um rapaz de 17 anos que pratica um latrocínio, que é um roubo qualificado pelo resultado morte, ele vai pegar no máximo 3 anos de internação. Eu não posso achar razoável que um rapaz que pratica um estupro, ele vai de 16, ele tendo 16,
ele vai pegar no máximo 3 anos de internação. Do homicídio qualificado, que seria 12 a 30 anos, ele vai pegar no máximo 3 anos de internação. Do rapaz que lá em Aracruz entra com 2 armas do pai, que era policial militar, todo uniformizado, com uma indumentária militarizada, ele entra com 2 armas e mata 4 entre crianças, professores, e deixa dezenas feridos, e já saiu. Ele já saiu do período de internação, porque foi 3 anos de internação. Então, eu fico aqui, claro, defendendo as políticas públicas, defendendo as medidas para que ele não entre. Nós temos que ter oportunidade, efetivamente, para que ele entre no mercado de trabalho, para que tenha a possibilidade de que ele não tenha essa adesão, infelizmente, às organizações criminosas. Só queria fazer essas ponderações, porque eu sou o autor e esse projeto foi aprovado aqui com quase que a unanimidade, está na Câmara dos Deputados, e eu peço aí ao colega para sempre empreender, porque essa também seria uma resposta da sociedade, não porque eu tenha sido o autor, mas para dar uma resposta efetivamente no âmbito da segurança pública, da gente dar um tratamento diferenciado. E aí depois vai vendo se vai estar funcionando, se tem que fazer o equilíbrio ou equacionamento dessas medidas, mas eu acho que isso é urgente na aprovação desse projeto de lei. E então eu concedo a palavra ao autor do requerimento, o senador Rogério Carvalho. Obrigado, presidente. Na minha vida como profissional de saúde, tem ficado pior tratar de questões tão relevantes como, por exemplo, o planejamento familiar, como, por exemplo, a educação sexual nas escolas. Qualquer iniciativa de educação sexual tem sido vista e tem sido criminalizada ou tem virado palco de disputa despolitizada e desonesta no âmbito escolar, que acaba colocando em risco a vida de adolescentes, de crianças e de adolescentes. Não porque elas vão imediatamente entrar no crime, mas porque a falta de informação, de compreensão, de autoconhecimento leva a um destino que vai ensejar numa vida muito mais difícil e num futuro diferente do que essas crianças e esses adolescentes e essas adolescentes, principalmente as adolescentes, poderiam ter ao longo da sua vida. Então, esse é um problema, de fato. Quando eu era secretário, a gente idealizou um programa chamado Conte Comigo, que era a gente estar presente nas comunidades, todas as comunidades, ampliando o papel que deveria ser das escolas. Como a gente fez para combater a propagação da AIDS no final da década de 80 e década de 90, porque era uma epidemia que estava associada ao comportamento. E para você mudar o comportamento, você precisava envolver os vulneráveis e os grupos de risco. E a gente sabe quem são os mais vulneráveis, quais são as famílias mais vulneráveis e de que maneira poderia chegar nessas famílias e nessas crianças e nesses adolescentes. Infelizmente, não prospera esse tipo de iniciativa, né? Elas são substituídas ou sequer elas conseguem amadurecer, porque não interessa. Aí tem uma outra questão que também e que diz respeito a várias dessas questões que foram, vários temas que foram abordados aqui, que é a apartação. Uma parte da sociedade acha que a outra parte da sociedade não existe. Isso, quando a gente fala em redução de jornada de trabalho, tem uma parte que acha e só está preocupada com o que vai diminuir de ganho de uma parcela do setor que contrata. E não existe gente. E quanto maior é a empresa e quanto mais rica é a outra classe, mais invisível se tornam a maioria das pessoas.
E assim os trabalhadores se tornam invisíveis. Se é uma multinacional, os trabalhadores são todos invisíveis. É bonitinho, arrumadinho, tem ESG, tem não sei o quê, mas aqueles trabalhadores não passam de uma fonte de geração de riqueza. E qualquer coisa que você faça para aqueles trabalhadores, aquilo vai diminuir a riqueza que vai ser agregada, vai gerar risco, vai cair ação na bolsa, mas as pessoas, elas não são consideradas. E quando você não considera uma pessoa dessa, que você discrimina e acha que aquilo é menor, estou falando de uma relação de trabalho. Quando você diz que é menor, sabe o que é que acontece? Essas pessoas não convivem, essas pessoas não têm tempo. A brutalização das relações, a secura, a distância, o afastamento, a falta, ou seja, não é possível a essas famílias a convivência, o afeto, a entrega, a troca, a presença. E a gente acha que para essas pessoas está tudo bem, mas a gente não, a gente quer ter isso, mas as outras pessoas... Então, há uma discriminação, é mais do que uma discriminação, é uma discriminação com apartação. Então, se a gente olhar as periferias das cidades, elas são apartadas. Se você for na periferia de São Paulo, você vai ver que não tem uma árvore, não tem uma área de lazer, não tem nada. É a realidade mais miserável que eu já vivi na minha vida. Se você vai nas favelas do Rio de Janeiro, igual. Então, a gente vive uma apartação e a ausência de qualquer perspectiva de humanidade. Essa é uma dimensão. E a outra questão que foi levantada aqui, que é a escola. Nós não temos escola em tempo integral, a gente não tem para todo mundo, a gente não tem creche para todo mundo. Veja, tudo isso, se tudo isso fizer, a gente vai tirar aí 80% daqueles que estariam na fila ou que estariam no banco dos réus ou respondendo por algum ato infracional. Portanto, senhor presidente, eu acho que a gente precisa continuar fazendo debates e tendo mais honestidade no debate interno aqui para que a gente possa produzir alguma coisa que tenha efetividade. Obrigado. Vano. Mais difícil que acertar essa bola é só você explicar que ela é tua capa de revista. Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa aqui de bola parada, eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, Galinho? Bet Esporte. Craque de verdade, joga com responsabilidade. Eu concedo a palavra ao vice-presidente, senador Hamilton Mourão. Obrigado, presidente. Doutora Vanessa, eu passei 46 anos da minha vida no Exército Brasileiro. E, por isso, concordo com as observações que a senhora fez a respeito da questão de planejamento familiar e da deficiência escolar. Porque a imensa maioria dos soldados que nós acolhemos, jovens, vêm da periferia e carregam todos esses problemas que a senhora mencionou aqui. O Estado brasileiro, em todos os níveis, tem falhado nessa questão da educação e a senhora foi muito clara quando a senhora colocou aqui: as pessoas chegam ao 6º, 7º ano, não sabem ler, escrever, nem fazer as 4 operações, que é isso que tem que saber. Não precisa tratar de sociologia, filosofia e outras coisas que hoje são ensinadas na escola e que não levam a nada para a vida prática, que é o que esses jovens depois comentam com a senhora. Mas eu tenho uma pergunta para a senhora aqui, que é uma preocupação nossa aqui na CPI, o uso estratégico de adolescentes pelas facções criminosas. Justamente porque eles sabem que a legislação é mais branda para esse grupo. Com base nos casos que chegam à vara, que a senhora é a titular, a senhora identifica que organizações criminosas têm deliberadamente recrutado menores para atividades como tráfico, roubo e transporte de armas? E, na sua avaliação, que mudanças legislativas poderiam dificultar essa instrumentalização dos jovens pelo crime organizado? Obrigada, senador, pela pergunta. Sim, nós percebemos claramente que existe um recrutamento de jovens, de crianças, até crianças e adolescentes, pelas organizações criminosas, pelo tráfico de drogas, porque é uma mão de obra barata, é uma mão de obra
abundante. E, principalmente no interior do estado, na capital isso acontece menos, mas no interior do estado, a gente percebe, inclusive, quando o adolescente ele é liberado, né, colocado em liberdade, assim que ele chega no judiciário e ele não vai mais para a internação provisória porque não tem vaga na internação provisória, existem algumas cidades que são estratégicas para o tráfico, porque são cidades que fazem a distribuição regional da droga que chega de fora, às vezes até de fora do país, mas de fora do estado do Rio. Eles estão colocando adolescentes em cargos, por exemplo, de gerência da boca de fumo. A gente já tive um caso em que eu atuei como juíza criminal na cidade de Nova Friburgo. A cidade de Nova Friburgo fica na região serrana do Rio de Janeiro e é a cidade usada pelo Comando Vermelho como distribuição da droga para o norte fluminense. E havia um caso em trâmite na minha vara em que havia uma interceptação telefônica do celular de um homem, chefe do Comando Vermelho, condenado a 300 anos de cadeia, cumprindo pena em Bangu, com celular, e o celular dele estava com monitoramento da polícia. E houve várias degravações em que ele dizia, para colocar, citando as palavras dele, os menores como frente da boca de fumo, ou seja, como gerente, porque o menor vai ser apreendido e é liberado na semana seguinte. O maior fica 6 meses preso e bagunça ali a organização do negócio, né? Então, existe isso, sim, e é preciso, então, fortalecer as políticas de prevenção. Além da punição severa daqueles que estão realmente na chefia das organizações criminosas, inclusive no que tange à corrupção de menores, porque ainda é um crime punido com uma pena muito branda, né? Mas também, né, do investimento obrigatório no sistema socioeducativo, no todo fortalecimento que é necessário para que esse adolescente não seja seduzido, né? Por que tem essa mão de obra oferecida, por que tem essas vagas sendo oferecidas e nem todos os adolescentes aceitam trabalhar no tráfico, né? É isso que a gente tem que olhar, porque, enfim, o crime sempre existirá, mas a gente tem que cortar o mal pela raiz, dando a esse jovem outras opções de vida, porque é muito hipócrita da minha parte como juíza virar para esse menino na audiência e dizer: eu quero que você siga outro caminho, que você saia de lá e faça outras escolhas. Se ele soubesse falar dessa forma, ele me perguntaria: doutora, mas quais são as outras opções que eu tenho? Qual é o meu cardápio de opções, além de trabalhar no tráfico? Eu vou trabalhar de jovem aprendiz aonde? Na Petrobras, no BNDES. A gente teve há pouco tempo no Rio de Janeiro, a empresa que mais descumpria cotas de jovem aprendiz era a Conlurb, uma empresa pública de recolhimento de lixo. Tinha 900 vagas ociosas de jovem aprendiz, né? Então, assim, eu não tenho opções para dar para esse menino. Então, muitas vezes a escola nem aceita ele de volta, só com o ofício da juíza que eles matriculam. Então, a gente precisa fortalecer as políticas de prevenção. E aí, uma última coisa só que eu não queria deixar de falar é o seguinte: durante décadas, todos nós escutamos dos especialistas, sociólogos, antropólogos que vão dar entrevista no horário nobre, de que a grande raiz da violência no Brasil é a desigualdade social. Pena que o senador Rogério já não está mais aqui. E claro que a gente vive num país muito desigual e que há uma questão importante na desigualdade social, e eu não serei ingênua nem hipócrita de dizer que é muito fácil para as minhas filhas não se envolverem, muito mais fácil para as minhas filhas não se envolverem no crime do que para o filho da menina que faz faxina na minha casa. Mas o que a gente tem visto atualmente, depois do crescimento dos crimes digitais, é que os adolescentes que têm cometido os atos com maior violência, com maior crueldade, com maior atrocidade, são aqueles que estão no topo da pirâmide da desigualdade social. Então, hoje a gente vê a realidade social nos mostrando algo que eu sempre desconfiei, que, na verdade, a raiz da violência não é a desigualdade social. Enquanto o adolescente pobre, morador de comunidade, comete principalmente 3 crimes, né? 3 atos infracionais: roubo, furto e tráfico, que para esse menino significam uma única coisa: R$200 na mão rápido. Ele pega um celular, ele vende na Uruguaiana por R$200, ele vende uma carga de droga, ele tem R$200, que ele vai para o baile, ele gasta em bebida, energético, e no dia seguinte ele vai fazer de novo para ter mais R$200 na mão. Só que os atos mais violentos, estupros virtuais, tortura de animais, homicídios. A gente teve um jovem que ateou fogo a um morador de rua vivo
e transmitiu ao vivo pelo Discord, há 2 anos atrás, meninos de classe média. São praticados por aqueles adolescentes que nasceram em famílias estruturadas, que têm acesso a ótimas escolas, que têm pai e mães presentes, a maioria com curso superior. Então, a gente está vendo hoje a realidade impondo isso, que a raiz da violência não é a desigualdade social nem a pobreza. E se eu posso dar a minha humilde opinião, a raiz da violência ou a violência ela é uma forma trágica, equivocada de expressar necessidades legítimas não atendidas. E a maior necessidade legítima que não está sendo atendida na infância e na adolescência é a necessidade de conexão humana, de vínculo de afeto e de ser visto e de se sentir importante. E é por isso que eles são recrutados nessas comunidades extremistas, porque lá eles são vistos, lá eles são valorizados e lá a dor deles importa. Com a palavra o relator. Apenas para contextualizar, o texto aprovado pelo Congresso Nacional no chamado Projeto Antifacção, ele majora a pena daquele líder de facção que recruta adolescentes. Não no formato que o Senado desenhou, que era para todas as organizações criminosas, o que abrangeria, por exemplo, as digitais, mas para aquelas chamadas ultraviolentas, nesse novo tipo penal, você já vai ter essa previsão, o que tende a reduzir a demanda por adolescentes pelas facções, desde que a legislação seja adequadamente cumprida. Parabenizo novamente, senador Fabiano, a doutora Vanessa, pelo depoimento rico e que ajuda muito a comissão. Vamos conceder a palavra ao senador Sérgio Mula. Perfeito. Primeiro quero cumprimentar a juíza Vanessa Cavalieri pelo trabalho. Imagino que é um trabalho que traz muitos frutos, mas também é muito desgastante pessoalmente, à frente da Vara de Infância e Juventude do Estado de Rio de Janeiro. E ouvimos aqui alguns relatos que são de experiências perturbadoras, que infelizmente a doutora vivencia ali de perto. O próprio exemplo que Vossa Excelência colocou do adolescente que, pelo que eu entendi, matou a mãe biológica e matou a mãe adotiva, mesmo se nós formos ampliar esse período de internação para 10 anos, vamos supor, será que de fato é a medida adequada nesse aspecto? Será que a redução da maioridade não como uma solução linear, mas para adolescentes que tenham praticado crimes graves, com grave violência contra a pessoa, não seria uma resposta, doutora? Porque será que a ampliação do período de internação seria um remédio suficiente nesse caso? Porque é diferente uma situação quando nós falamos do envolvimento de um adolescente no tráfico. Né? Uma ampliação do período de internação me parece algo razoável, principalmente em reiteração ou um envolvimento ali mais próximo. Crimes praticados mais graves, uma ampliação desse período de internação igualmente. Mas esses crimes de sangue, um crime bárbaro desse, atroz, ou o caso... não vou falar do estupro coletivo, mas casos de violência sexual. Será que nesse caso não caberia a possibilidade de realizar essa redução da maioridade penal? E aqui gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência sobre isso, mas fazendo esse corte em relação a não uma ampliação para todos os casos, mas... Nos casos de adolescentes, por exemplo, acima de 16 anos, um crime violento de sangue, será que não seria o caso de tratá-lo não como um adulto completo, poderia ter um apenamento com as atenuantes necessárias, mas será que seria suficiente a mera ampliação do período de internação? Muito obrigada pelas perguntas. Vou começar respondendo a primeira. Eu admito que a situação no Rio de Janeiro é pior do que dos outros estados do Brasil. A gente não tem no Rio de Janeiro nenhuma iniciativa exitosa que possa ser citada como exemplo. Eu conheço a realidade de alguns outros estados, é um pouco melhor, mas eu também não conheço nada que eu possa dizer, olha, isso aqui é exemplo para o Brasil e a gente deveria copiar. Mas tem uma coisa que eu gostaria de trazer para os senhores, até quem sabe de lege ferenda, se essa casa, né, o Senado, não poderia pensar em algo semelhante. Existe... Em muitos países, nos Estados Unidos, por exemplo, isso é padrão, na Inglaterra, em vários países, algo chamado formulário de avaliação do risco. O que é isso? É um formulário
em que o adolescente envolvido em atos infracionais, ele vai preencher, junto com a ajuda de um agente ali, um comissário de justiça, um agente socioeducativo, alguém que trabalha com o juiz da infância, quais são os seus fatores de risco pessoais. Fatores de risco de quê? Não é periculosidade desse adolescente, é o fator dele voltar a delinquir após passar pelo sistema de justiça. Não necessariamente isso tem relação com a gravidade do ato praticado. Então, por exemplo, um adolescente que tem uma família em que os pais são muito firmes em relação às regras e consequências, ele tem um fator de risco mais baixo do que aquele que está numa família permissiva. Um adolescente em que não tem nenhum amigo que tenha sido preso, ele tem um fator mais baixo do que aquele que os amigos estão todos na cadeia. Um adolescente que é bom aluno, que frequenta as aulas, tem um risco mais baixo do que aquele, por exemplo, que abandonou a escola. E aí o que é feito com essa avaliação do risco? Há uma pontuação, e aí nessa pontuação há um score do adolescente. Risco alto, médio e baixo. O que as pesquisas científicas mostram? Que um adolescente de baixo risco, ele precisa de pouca atenção do sistema socioeducativo. Se ele recebe muita atenção, o risco dele reincidir aumenta, porque ele fica vinculado a essa atenção que ele recebe. E o adolescente de alto risco precisa de muita atenção. Isso permite ao gestor do sistema socioeducativo no meio aberto otimizar a sua força de trabalho. Então, ele direciona o atendimento socioeducativo para aqueles adolescentes de alto risco e faz uma intervenção focada nos fatores de risco. Eu tive uma reunião com o gestor do meio aberto na cidade de Cambridge, em Massachusetts, onde fica, por exemplo, a Universidade de Harvard. E eu perguntei, mas aí, como é que vocês fazem? Por exemplo, se o adolescente ele está fora da escola, a gente cria metas de curto prazo. A meta não é, esse ano você vai estudar. A meta é, essa semana você vai ficar 5 dias sem faltar à escola. E se ele conseguir bater a meta, no sábado ele ganha uma recompensa. Eu falei, mas que recompensa? Uma fatia de pizza, um ingresso para o cinema. Eu falei, mas qual é o budget? Qual é o orçamento que vocês têm para rodar esse programa? Ele falou, 0. Eu falei, mas de onde vocês tiram o ingresso para o cinema? 100% sociedade civil. Eu falei, mas como vocês convencem o empresário a dar esse ingresso? Ele falou, a gente não precisa convencer. O empresário quer que não esteja acontecendo furto e roubo na porta do cinema. Então, ele coopera para a recuperação desse jovem. Eu acho que talvez essa seja a grande dificuldade que a gente tem no Brasil, da falta do incentivo, a falta de cultura que a gente tem da sociedade se perceber como parte de solução e também de incentivo ao empresário para contribuir. Por exemplo, lá nos Estados Unidos há a doação dirigida do imposto de renda, aqui a gente não tem doação dirigida, há um projeto em trâmite para ser aprovado nesse sentido. E a adoção do formulário de avaliação do risco seria uma grande ferramenta para profissionalizar o atendimento socioeducativo. Aqui no DF, a juíza da execução, a doutora Lavínia, ela fez um convênio com a universidade e eles implementaram a avaliação do risco aqui no DF, mas é um projeto piloto. Então, isso é uma sugestão. Em relação à sua segunda pergunta, que é muito difícil, me coloca numa saia justa, mas eu queria dividir a seguinte experiência com Vossa Excelência, senador. Eu fui juíza do Tribunal do Júri, antes de ser juíza da Vara da Infância. Julguei muitos casos de homicídio. E eu sempre dizia aos meus jurados que o homicídio é o crime que qualquer pessoa é capaz de praticar. Eu, Vanessa, com certeza seria capaz de praticar homicídio, pensando muito rapidamente, pelo menos em 2 situações, para salvar a vida das minhas 2 filhas, sem pensar 2 vezes. E há homicídios e homicídios e homicídios. Eu já tive um caso, por exemplo, de um adolescente que estava numa praça e viu uma criança sendo puxada pela mão por um homem. Ele prestou atenção. E quando ele prestou atenção, ele viu que essa menina que chorava, uma menina de uns 2 anos, estava sendo levada por um homem que estava com o pênis ereto à mostra. E ele começou a gritar, o que é isso? E aí os pais da criança, que estavam cuidando do outro filho, foram lá. Ou seja, a menina estava sendo levada por um pedófilo. Ele começou a correr atrás desse pedófilo, movimentou todos os outros homens e eles encurralaram esse homem e lincharam ele, mataram ele com pauladas. Esse jovem, então, foi processado por homicídio qualificado, com várias qualificadoras. O requinte aí que a arte imita a vida é que esse menino fazia 18 anos no dia seguinte, ou seja, se ele tivesse cometido o ato infracional no dia seguinte, seria julgado pelo Tribunal do Júri,
talvez absolvido. Então, a gente tem desde um fato que não que seja justificável, ninguém tem o direito de fazer justiça pelas próprias mãos, mas que é diferente de um homicídio também qualificado de um adolescente que mata pai e mãe com marteladas na cabeça porque estava sem celular, de castigo sem celular. E aí a minha grande preocupação nessa proposta de analisar caso a caso é a seguinte: hoje a gente tem uma lei, uma regra, Vossa Excelência foi juiz, então o senhor sabe do que eu estou falando. Hoje a gente tem uma regra geral, abstrata, aplicável para qualquer situação, e então a gente vai ter adolescentes como esse que eu mencionei, ou como o outro que estava roubando um carro, e aí na hora da impulsividade, na hora dali do estresse, da tensão, às vezes acaba até atirando, mas não era porque ele realmente queria matar, mas porque houve ali umas circunstâncias. E a gente tem o psicopata frio. Ou todos vão ser julgados da mesma forma, ou a gente vai deixar o arbítrio de cada caso ao juiz. E eu, como juíza, não acho que isso seja recomendável. Eu não acho que o juiz deva decidir caso a caso qual adolescente vai ser julgado como adulto, qual adolescente vai ser julgado como adolescente. Até porque o que eu vejo na prática é o seguinte: o adolescente é uma sementinha do mal, um projeto de criminoso, um psicopata que tem que ser trancado, jogado fora, quando é o filho dos outros. Mas quando é o meu filho que praticou um ato infracional, por mais grave que seja, agora a gente tem visto as notícias no jornal, nesse caso que Vossa Excelência citou, é uma bobagem, foi um erro, é um menino, é uma criança, né? E então, assim, juízes são seres humanos, nós erramos, nós temos nossos vieses, nós somos influenciados pela nossa experiência de vida, então eu não consigo conceber que isso possa ser a forma mais justa e mais equânime de julgar um adolescente envolvido em atos graves. Porém, eu concordo que atos de extrema violência, e principalmente com resultado morte, precisam de uma responsabilização mais severa do que a gente tem hoje na nossa lei. Eu tenho só mais uma complementação, uma indagação. Desculpa, senador, eu só queria complementar isso aqui. Claro. Por gentileza, é porque eu tenho aqui uma percepção, com todo respeito, diferente, não que eu tenha... Isso é uma coisa que eu tenho que me curvado aqui no Senado, desde quando eu tomei posse, é que eu sou um eterno defensor daquilo que chamo a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. E eu não quero entrar em discussão, mas isso é um fato que não só eu estou dizendo. Se você pegar a maioria dos constitucionalistas e as próprias decisões do Supremo Tribunal Federal, quando você analisa o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, que diz que não será objeto de emenda constitucional qualquer conduta que tende a abolir direitos e garantias individuais, essa discussão da redução da maioridade penal, ela entra no contexto por entender que o artigo 228, quando diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Então, eu acho que não que porque eu queira isso, mas é porque eu tenho que me curvar a uma decisão, a um entendimento de que isso é efetivamente uma cláusula pétrea material previsto no artigo 60, parágrafo 4, inciso 4, em consonância com o artigo 228 da Constituição Federal. Por isso que eu quero aqui falar, porque às vezes a gente faz um movimento, por isso que eu vejo com bons olhos você efetivamente calibrar e, caso a caso, verificar se você pode aumentar ou não o período de internação de acordo com as medidas socioeducativas previstas lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Apenas só isso, só para falar. Eu restituo Antes do senhor... eu queria só complementar algo que, na verdade, a gente tem uma grande incongruência na lei do SINASE, que diz o seguinte: se um adolescente já cumpriu medida socioeducativa e progrediu para uma medida mais branda, ele não pode mais ser julgado e receber a medida mais gravosa, no caso a internação, por um ato anterior. Então, eu já tive essa seguinte situação. O adolescente tinha cometido um roubo, recebeu internação, roubo com arma de fogo, progrediu para semi-liberdade, depois ele foi identificado como sendo autor de um homicídio praticado anteriormente ao roubo. Ele não pode mais ser internado por esse homicídio. A lei veda, proíbe
o que é uma grande incongruência. Então, acho que talvez uma mudança legislativa mais simples seria essa revogação. Eu não vou lembrar o artigo de cor, se não me engano, 45, parágrafo 2º da lei do SINASE, salvo engano, né? Então, a gente tem questões mais importantes para serem analisadas e que, na prática, fazem uma diferença muito grande. Por exemplo, o prazo máximo de internação é 3 anos, mas ninguém fica 3 anos. Ninguém fica 3 anos. Porque não há vaga, porque a lei do SINASE proíbe o juiz da execução de avaliar, de considerar a gravidade do ato infracional praticado no momento de reavaliar o adolescente. Então, se o adolescente cometeu 4 homicídios, mas a equipe técnica diz assim, olha, o comportamento dele é excelente, ele está muito arrependido, ele pode progredir, o juiz não pode dizer, eu vou deixar ele mais 6 meses, porque ele cometeu um quádruplo homicídio. O juiz não pode levar em conta a gravidade do fato. E aí, como que o juiz fundamenta uma decisão de permanência desse adolescente se a equipe técnica diz que ele está recuperado? E pior, os adolescentes mais frios, mais violentos e mais cruéis são os que têm o melhor comportamento dentro da unidade. São os que não arrumam confusão, são os que não transgridem, os que cooperam e são os que têm o melhor relatório promovendo a progressão deles. Mesmo porque, só complementando, poderia aplicar a regra que o próprio Código Penal diz. As regras gerais desse código, aplica-se a legislação especial se essa não dispuser de forma diferente. Então, se você tem uma reiteração de ato infracional praticado, você poderia sim, entre aspas, se nós procedêssemos numa mudança legislativa aqui, aplicar a regra do concurso de crime, seja o concurso material de 69, o formal de 70 ou 71, o 69, quando mais de uma ação, mais de um crime, aplicam-se apenas cumulativamente. Acho que essa seria uma solução legislativa que deixo aqui para a minha equipe aí fazer essa análise. Volto a palavra ao senador Sérgio Moro. Uma reflexão apenas também, a meu ver, importante, doutora, porque a gente vê uma instrumentalização das crianças, adolescentes, para a prática desses crimes por adultos. E é um problema, porque às vezes esse tratamento da legislação acaba favorecendo que eles sejam a escolha de adultos criminosos para praticar crimes. A gente pode fazer um exemplo até crime de colarinho branco. Hoje a gente tem os escritórios de advocacia que ainda não implementaram, né, por falta de atuação da OAB, as regras necessárias de políticas de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, se utilizam escritórios de advocacia para lavar dinheiro, assim como utilizaram fintechs, porque as regras eram mais frouxas a respeito delas. Então, daí os adultos, por exemplo, no tráfico, pegam os adolescentes para praticar esses atos infracionais de tráfico. Por quê? Olha, se você for pego, a consequência é branda, não tem nenhum problema. Assim como usavam lá mulheres grávidas, né, para agir de mula. Então, quando a gente tem essa legislação mais, vamos dizer assim, leve em relação aos adolescentes, né, com esse tratamento, será que também a gente não está colocando eles como uma escolha num alvo do crime organizado para que serem cooptados? E como que a gente poderia, eventualmente, na opinião da doutora, compensar esse efeito, por exemplo, a nossa legislação é suficiente para punir um adulto que coopta um adolescente para praticar crimes? Nós temos uma legislação dura o suficiente, na sua opinião, para que esse indivíduo seja punido rigorosamente por cooptar um adolescente para o tráfico, ou cooptar um adolescente para praticar um roubo, um furto, ou algo parecido? Talvez aí, presidente, seja algo que nós pudéssemos trabalhar nessa comissão, de criar até um tipo penal específico. Cooptou adolescente para a prática de qualquer espécie de crime, tem que ser uma pena de 30 anos, 40 anos. A gente tem que começar a aumentar o rigor da legislação, porque nós tínhamos, e aqui eu me recordo de memória, já deixei a magistratura faz um tempo, então a gente não se recorda exatamente vários detalhes, mas nós tínhamos antigamente o crime de corrupção de menores, que, salvo engano, as penas eram ridículas, né? Eram ínfimas para punir a gravidade desse tipo de fato. Então, gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência a esse respeito, dessa cooptação dos adolescentes para a prática de crimes, talvez por uma falha também da legislação, por não tratar essa conduta do adulto aqui, sim, com a gravidade necessária. Senador Moro, eu até mencionei isso já, que realmente a pena da corrupção de menores, que seria esse crime de
essa corrupção seria a corrupção moral, né, de levar o adolescente ou a criança a praticar conduta delituosa, a pena é muito branda e o senador Alessandro Vieira me disse que no projeto já há previsão de endurecimento dessa pena. Eu concordo com o senhor que o sistema que nós temos atualmente favorece o aliciamento de crianças e adolescentes pelas organizações criminosas. Mas quando uma criança e um adolescente é aliciada por um adulto, ele é vítima. Quem está cometendo algo que é reprovável, que é vil, é o adulto que está usando essa criança e esse adolescente. Então, não vejo como nós possamos chegar ao caminho de endurecer o tratamento ao adolescente para puni-lo porque ele foi vítima do aliciamento. Acho que temos que punir o adulto que está se aproveitando da vulnerabilidade, da fase de neurodesenvolvimento incompleta de um adolescente. Por outro lado, como juíza da infância, eu acredito na prevenção. Nós já chegamos na profecia realizada de Darcy Ribeiro, né, que disse que se não investíssemos em educação, em alguns anos faltaria vaga nos presídios. Já estamos vivendo isso. Já temos uma fila de espera no sistema socioeducativo e o CNJ, em breve, eu imagino, assim, pelo que tudo que nós estamos vendo acontecer, vai criar uma fila de espera no sistema carcerário também. As vagas já não são suficientes para o número de pessoas que precisam estar encarceradas porque cometeram atos de extrema violência. De nada adianta este Congresso Nacional, este Senado, aprovar uma lei, seja reduzindo a maioridade penal, não vou entrar na questão da constitucionalidade, confio que os senhores têm uma comissão de Constituição e Justiça e temos o Supremo Tribunal Federal para decidir sobre uma eventual inconstitucionalidade, mas de nada adianta reduzir a maioridade penal ou mesmo endurecer e aumentar os prazos de internação definitiva do adolescente que cometeu ato de extrema violência, porque não temos vagas. Há diversos estados brasileiros que têm fila de espera, não é só o Rio de Janeiro. Na prática, esse adolescente vai continuar na rua. Então, a gente precisa, paralelamente à construção de novas unidades, que é imprescindível, e do aparelhamento do sistema socioeducativo, mas a gente precisa fechar essa torneira. A gente precisa atuar na prevenção lá no início para evitar que novos adolescentes e novas crianças vão por esse caminho. Se tivéssemos feito isso há 10 anos atrás, hoje a realidade seria diferente. Assim, olha, eu não queria deixar de dizer para todos os senhores que estão aqui, vossas excelências, senadores, todos os demais que estão aqui, o quanto eu estou emocionada de estar aqui hoje, porque eu falo sobre esse assunto há mais de 10 anos e ninguém me escutava. Era a hora que a jornalista cortava o meu microfone em entrevista ao vivo, era quando eu começava a falar sobre planejamento familiar, sobre educação de base. Assim, e hoje, para mim, receber o convite do Senado Federal para estar aqui falando nisso, sendo transmitido ao vivo no YouTube para todos os brasileiros me ouvirem, assim, é algo, para mim, muito emblemático, porque mostra o quanto a sociedade brasileira e principalmente esta Casa Legislativa, o poder público, estão percebendo que ou nós todos nos identificamos como parte do problema e parte da solução, ou vai ficar impossível continuar vivendo no nosso país. Conceda a palavra à senadora Margarete Bussetti. Presidente, obrigada. Eu me sinto já muito contemplada com a fala da juíza Vanessa e dizer que concordo plenamente com você, porque eu também cometeria um homicídio para defender minhas 2 filhas, com certeza. Então, tem atos que a gente tem que julgar diferente. Essa situação que você relatou da criança gritando que estava levando, um homem estava levando outra criança, é difícil de julgar e deixar para que um juiz julgue conforme a lei, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem situações que a lei já está ali. Eu, por exemplo, fiz uma legislação que é o Cadastro Nacional de Pedófilos e Estupradores, e ele não consegue sair do papel, não consegue ser efetivado, para que a gente possa se proteger, para que a gente possa proteger as famílias. E isso é importante. A importância de estarmos ouvindo uma mulher falando, uma mulher que vive os fatos,
Eu também fiquei emocionado ouvindo você falar, porque é o que a gente precisa. Fazer uma reflexão do que está acontecendo no nosso país. As injustiças são muitas com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, que estão sendo usados pelos maiores, né? E a gente está assim, sem ter saída. A saída, claro, é a educação, sempre será a educação. Mas como que nós vamos fazer isso? Hoje nós não podemos nem reprovar uma criança na escola. Não pode reprovar, ela tem que passar. Isso está errado, doutora. Isso está errado. Nós precisamos... Eu lembro que meu pai me punia se eu tirasse nota baixa. Hoje nem os pais, nem a escola mais olham para a nota do aluno. E nem pela ausência dele. Então, é isso. Fica aí uma reflexão. Fiquei muito feliz com a participação da senhora aqui nessa comissão, porque concordo plenamente. Nós temos que fazer uma grande reflexão sobre o que está acontecendo no nosso país. Obrigada, presidente. Muito obrigado. Agradeço as considerações do relator, meu querido senador Alessandro Vieira. Mais uma vez, quero parabenizar pela exposição didática, direta, objetiva e consistente da doutora Vanessa Cavalieri. Parabéns pela sua postura. Obrigado por ter vindo ao Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, agradeço ao presidente de todos. Declaro encerrada a presente reunião. Acabamos de apresentar Cajuru Liberado e Sem Censura. Rio Verde está unida no combate ao mosquito da dengue. Desde o início do ano, um grande mutirão de limpeza está sendo realizado para eliminar os focos do Aedes aegypti. Nos 4 cantos da cidade, tem equipes limpando lotes, caminhões retirando lixo descartado de forma incorreta e várias equipes na roçagem. A Secretaria de Saúde também está nas ruas, visitando casas, conversando com moradores e conscientizando estudantes nas escolas sobre a importância da prevenção. Eu faço a minha parte aqui em casa. Se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos conseguir vencer esse mosquito. Ver essas pessoas trabalhando para a nossa saúde é muito gratificante. Isso quer dizer que a prefeitura está se importando com a saúde da gente. Isso é muito bom. A gente vê o empenho da prefeitura. Tem gente trabalhando em todo canto da cidade e isso ajuda muito no combate à dengue. Mantenha seu quintal limpo e sem água parada. Juntos venceremos a dengue. Prefeitura de Rio Verde. O trabalho continua. Secretaria Municipal de Saúde.